principal espécie, hein, mais produzida no Brasil hoje. E o que acontece? Com o aumento, né, da produção, com o aumento da densidade, os peixes são mais desafiados. Esse é o termo mais que a gente, comumente, que a gente usa, né? Então, constantemente na produção, no dia a dia, no manejo em si, que é impossível a gente evitar, né, que esses peixes sejam desafiados, que possam trazer algum malefício, assim, na produção, no manejo em si. Então, o que acontece? A gente pode usar de algumas estratégias, então, para atenuar o estresse nesses animais. E o que seria o estresse, então? É uma condição na qual o equilíbrio dinâmico, né, ou homeostase de um determinado organismo é perturbado ou influenciado por um estímulo interno ou externo, denominado de estressor. Igual o transporte mesmo de peixes, ele é um estressor. E o que seriam, então, esses imunoestimulantes? Os imunoestimulantes, então, compreendem um grupo de compostos biológicos ou sintéticos, né, que aumentam a eficiência dos mecanismos de defesa dos organismos, dos animais, no caso. E quais são as classificações, então, desses imunoestimulantes? Que eles podem ser injetados ou incorporados ao alimento. Eles podem ser substâncias químicas sintéticas, como exemplo, eu trouxe o levamisol. O levamisol, o que ele é, então? Ele é uma droga antiomítica, né, sintética, que melhora a imunidade celular dos peixes. E o que já foi comprovado, então, cientificamente? Que esse levamisol, ele aumenta a resistência contra diversos agentes etiológicos, como os víbrios, aeromonas, hidrófilas e muitos outros. Esses todos aqui podem ser usados para minimizar, então, o estresse nos animais e constantemente vinha a aparecer esses organismos patógenos. O levamisol, ele pode ser administrado via oral, né, pela suplementação na ração, como eu já falei, sendo assim um imunoestimulante efetivo e uma administração não invasiva. No caso, esses imunoestimulantes, eles são uma alternativa ao uso de antibióticos. E eles também podem aumentar a taxa de crescimento e o ganho de peso dos animais. E as substâncias biológicas. Como exemplo, aqui eu vou falar dos pré-bióticos, dos glucanos e dos probióticos. O que seriam os pré-bióticos, então? Eles aumentam a utilização do alimento, né, melhorando, assim, o desempenho zootécnico dos animais e, consequentemente, a defesa imunológica. E o que seriam, então, esses pré-bióticos? Como exemplos, hein, que são mais da linha industrial, mais sintéticos, esses pré-bióticos, nós temos como exemplo os manoligosacarídeos, que são os MOS, os glucanos, o frutoligosacarídeos, que são os FOS, né, e parede celular de levedura, inulina e os famosos COS, né, que são os quitoligosacarídeos. E o que seriam, então, esses glucanos? Os glucanos são macromoléculas formadas, né, por blocos de glicose, unidos por meio de ligações beta-1,3 e beta-1,6. Normalmente, esses glucanos, essas células são encontradas em leveduras e fungos. Um exemplo de levedura com a ligação beta-1,3 e beta-1,6 de glucano é a Saccharomyces cerevisiae. E nós temos aqui o mais conhecido, o mais estudado também, que são os probióticos, que são as bactérias comumente utilizadas, né, que são os lactobacilos, bifidobactérios, o enterobactérios e o bacillus subtilis. Igual no meu mestrado eu trabalhei com esse bacillus subtilis. E tem os streptococcus e algumas espécies de leveduras, como a Saccharomyces cerevisiae. Ela é considerada também um probiótico. Então, quais são os benefícios, então, que esses probióticos trazem para os animais? Melhora o bem-estar e desempenho dos animais, consequentemente vai vir maior resistência a doenças,
aumenta a sobrevivência dos animais e mantém um perfil favorável da microbiota intestinal. É esse o foco mais dos trabalhos, dois trabalhos que eu trouxe para vocês como exemplo. O que eles já fizeram com o tilápia. E além da pesquisa em si, todos que vêm se estudando também, o que tem se observado na prática? Que os probióticos melhoram a qualidade da água nos tanques escavados. E por que isso? Porque ele acelera a degradação da matéria orgânica que fica no fundo dos viveiros. E o que a gente precisa prestar atenção muito? Que tem muito vendedor de probiótico aí, que, igual um produtor esses dias estava me falando, que ele comprou o probiótico que, na verdade, ele está com problemas de infiltração no tanque. Como que, na verdade, ele não resolve o probiótico, a infiltração no tanque. Na verdade, ele está ligado à aceleração da matéria orgânica, que fica no fundo do tanque e, consequentemente, vai melhorar a qualidade da água. E aqui o exemplo que eu falei para vocês de um dos trabalhos, que foi de 2016, realizado aqui no Brasil, com probióticos, prebióticos e simbióticos. Simbiótico, o que é? É a junção, né, dos dois, do pré-biótico e do probiótico, na nutrição de alevinos de tilápia, né, do Nilo. E o que eles, quais foram a quantidade de animais que eles trabalharam? Eles trabalharam com 400 alevinos de tilápia do Nilo, da linhagem Gift, e o peso e comprimento médio inicial deles era esse, de 9,2, e 4 tratamentos e 5 repetições que eles trabalharam. E qual que eram os tratamentos que consistiam aqui? Era 0,2% de probiótico, 0,2% de pré-biótico e 0,2% de probiótico mais o pré-biótico, que no caso aqui é o simbiótico, e mais uma ração testemunha, que seria o controle deles. E o que eles observaram? Qual que foi a conclusão que eles tiveram? O que eles observaram nesse trabalho? Que em relação à altura dos vidros, que são as vilosidades do intestino da tilápia, o que eles observaram? Que os tratamentos com probiótico e simbiótico diferiam do controle, e diferindo um do outro. O que isso significa? Que a junção do simbiótico, que é no caso que é o probiótico e o pré-biótico, junto com o probiótico, melhorou como se diz, a microbiota, no caso intestinal dos animais. E os resultados obtidos podem indicar uma influência positiva na diferenciação do epitélio intestinal desses animais. Com isso, os peixes tendem a ficarem menos propensos a patógenos, né, e outros desafios. No caso, eles ficam mais resistentes a doenças. E outro trabalho de Mello, de 2013, o que eles observaram? Em 80 dias de alimentação com bacilos subtilos e bacilos cereus, que eles, na proporção de 4 gramas por quilograma de ração peletizada, o que eles observaram? Que em relação à altura total dos vilos, teve diferença significativa do grupo controle com o grupo tratado. E a altura dos vilos também eles observaram diferença significativa, e a largura dos vilos também, eles observaram uma diferença aqui. Menos para a espessura do epitélio dos vilos, que eles não observaram diferença significativa. E o número de células caliciformes. O que são, então, essas células caliciformes? O que ela traz de benefício, então? Por que é importante quando a gente trabalha com pré e simbiótico dos animais? Por que é importante a gente fazer a contagem das células caliciformes? Porque essas células, elas que ficam lá na mucosa do intestino dos peixes, ela está relacionada com a boa qualidade do microambiente local. Então, avaliando isso aí, dá para a gente ter mais ou menos a noção que o produto que a gente utilizou, se está trazendo benefício ou não para
para o animal. E essas células caliciformes, elas se proliferam-se para aumentar a produção de muco quando ocorre um desafio, por exemplo, de um patógeno, quando entra um micro-organismo lá no intestino do animal que não é benéfico. Então, a adição de probiótico à ração favorece o aumento do número de células caliciformes e podem contribuir para a defesa contra a ação de bactérias prejudiciais à mucosa. E a camada do muco também, constituída por glicoproteínas insolúveis em água, secretada por essas células, né, caliciformes, tem um papel importante na proteção contra infecções também dos animais, pois elas impedem, né, o contato do micro-organismo com as células epiteliais e tem efeito bactericida devido à presença da lisozima, né, que é uma enzima ligada a que tem no muco, que é ligada à imunologia. E os ácidos graxos também, que é de baixo peso molecular. Então, como conclusão desse trabalho, né, de Mello 2013, o que eles viram? Que esses resultados permitem, né, sugerir que a adição desses probióticos, que é o Bacillus cereus e o Bacillus subtilis, né, para a tilápia do Nilo, nas condições testadas, interferiu significativamente, né, no percentual de sobrevivência dos animais e induziu o aumento da altura total e largura das velocidades, assim como na espessura das células epiteliais de revestimento e número de células caliciformes da mucosa intestinal. E outro exemplo de substâncias biológicas que a gente tem, que são imunoestimulantes, são os óleos essenciais e extratos vegetais. São vários. Hoje, na Universidade Federal de Santa Maria, eles estão trabalhando muito com o óleo vegetal o óleo essencial e extrato vegetal do limoneno, né, que seria a parte dos citros, da laranja, o óleo de laranja, essa parte aí, tanto na ração, como substituto mesmo do óleo de cravo, essa linha de pesquisa aí que eles estão seguindo. Mas só que eu trouxe para vocês no trabalho, antes a gente tem que ter definido, né, o que são esses óleos essenciais? São a mistura complexa de diferentes compostos aromáticos, né, e eles também possuem atividade antimicrobiana. Aqui eu trouxe um trabalho da Aline Blum, né, que é junto com o professor Maurício Latercia, lá da Universidade de Santa Catarina. O que eles avaliaram? Avaliaram o gengibre e o ocimum, que o ocimum é nada mais, nada menos que o nosso manjericão, que a gente usa, né, na culinária, esses dois condimentos aí, no caso, né? Essas duas plantas estão trabalhando também como extração do óleo essencial, tanto para adicionar na ração, como para usar no transporte mesmo, para avaliar como que fica esses animais em relação a se vai minimizar o estresse ou não. E o que eles avaliaram nesse trabalho aqui, de 2017? Eles avaliaram crescimento, parâmetros hemato-imunológicos e sobrevivência, e eles desafiaram esses animais com o Streptococcus agalactiae, que é uma bactéria, né, de extrema importância aí na tilapicultura, que vem acometendo os animais. E esses juvenis que eles utilizaram, eles foram alimentados por 55 dias, eles alimentaram esses animais. E quais eram os tratamentos? Era 0,5, 1,0 e 1,5, tanto para o manjericão como para o gengibre. E após essa infecção, eles coletaram o sangue para os ensaios hematoimunológicos. E para os parâmetros de crescimento, os peixes foram pesados a cada 10 dias. E o manjericão, no caso, qual foi o melhor tratamento? Foi 0,5% adicionado na ração. Melhorou significativamente a conversão alimentar.
E aos 55 dias, o número de neutrófilos está ligado à série branca do sangue, que é são células específicas, né, que são os neutrófilos, os inófilos, toda aquela parte da série branca do sangue, que eles avaliaram. No caso aqui, essa contagem é feita toda no microscópio dessas células. Faz o esfregaço, né, no sangue, prepara as lâminas, cora, aí vai para o microscópio contar. Que diferente do humano, né, que é todo automático, no peixe, por exemplo, eu fiz ainda no microscópio. Aí nós não conseguimos ainda adaptar essa metodologia ainda. Então, o que eles observaram? Que em relação ao número de neutrófilos, foram maiores em peixe alimentado com gengibre a 1% na ração, em comparação com gengibre a 0,5% e 1,5%. E 10 dias após essa infecção com essa bacteriose, o que eles observaram? Que ainda haviam diferenças significativas em relação aos trombócitos, também, que são células também ligadas ao sistema imune. E em relação com os leucócitos totais também, teve diferença, linfócito e o neutrófilo. E, exceto para esse tratamento 1,5 de gengibre, com as dietas suplementadas com 0,5% e 1%, dos juvenis de tilápias, eles observaram um aumento da atividade fagocítica. O que é essa atividade fagocítica? Essas células, no caso da série branca do sangue, né, elas teve maior atividade. O que significa? Elas conseguiram englobar, né, e destruírem esse micro-organismo invasor. E após o desafio, o único grupo com 100% de sobrevivência foi o 0,5% do gengibre que eles utilizaram, enquanto o controle teve mortalidade de 2,86%. E como conclusão, então, desse trabalho, o que eles observaram? Que a suplementação alimentar com esses óleos essenciais, do gengibre e do manjericão, melhorou o crescimento e as respostas imunológicas e a resistência a essa bactéria. E é isso, obrigada. E claro que tem muito mais imunoestimulantes, igual eu trabalhei no meu doutorado com o imunoestimulante, o selênio, no caso. E tem outros imunoestimulantes, como a vitamina E, a vitamina C, também, que vem sendo estudada há muito tempo já aí na produção, né, no caso, na pesquisa com peixes. E é isso, fica aberta aí as perguntas. Obrigado, Selma. Parabéns pela apresentação, um tema bastante interessante. Vou passar, então, para as perguntas. O pessoal já pode abrir o microfone e fazer diretamente para a Selma. Bom, deixa eu aproveitar que o pessoal está pensando aí e já fazer uma pergunta aqui, Selma. Sim. Como que você vê essa questão do... Na verdade, eu não tenho muito conhecimento sobre imunoestimulante, sobre prebiótico, probiótico e tal. Esses micro-organismos, né, o animal, ele tem aquela microbiota natural, né? Sim. Então, esses micro-organismos, eles são inseridos pela alimentação e tal, para poder competir competir não, né? Estimular a formação de uma outra microbiota que traria benefícios a ele e tal. Mas, após você
parar de utilizar os imunoestimulantes, a microbiota ela retorna para o seu status natural, não é isso? Sim, o que que acontece? Os probióticos aí, no caso, o comercial, o que que eles fazem? Eles isolam do próprio intestino do animal. Aí o que que acontece? É natural do peixe. Então, o que que acontece? Eles fazem a forma sintética e vão adicionar na ração, o animal come. No caso, vai aumentar essa quantidade de células benéficas, vai estimular, né, a questão das células benéficas e vai trazer, consequentemente, isso vai trazer um benefício para o animal. E o que que acontece? Se ao você parar de utilizar o imunoestimulante, no caso, do pré-probiótico aí, eu ainda não vi trabalhos relacionados, se eles avaliaram quanto tempo, depois de eles pararem de utilizar esses imunoestimulantes, no caso, né, se voltou ao normal, as velocidades, espessura, essa que avaliam também, tem outros trabalhos que avaliam altura de cripta, essas coisas. Para aves e suíno, isso está mais avançado, né, a pesquisa. Agora, para peixe, eu ainda não vi ainda trabalhos que avaliaram isso. Por quanto tempo voltaria ao estado inicial antes de utilizar esses imunoestimulantes, no caso. Entendi. Então, são coisas diferentes, né? Sim. Os benefícios, no caso, do organismo do animal em si, né? O celular, tecidual e tal. E aí eu fiz a pergunta com relação à microbiota mesmo, né? Os micro-organismos. Então, isso daí, essa parte do organismo do peixe, então, é possível que o animal continue tendo benefícios, né? Sim. Agora, com relação à flora bacteriana, né, que é mais comum de se dizer, ela retorna depois do período de ministração do imunoestimulante? Sim, você está falando a quantidade de micro-organismo, no caso. Sim. Esse ainda não li nenhum trabalho ainda. Ainda está aberto, né? Eu ainda não li trabalhos que falam. E tem uma fase que é melhor na aquacultura, a aplicação desses probióticos e probióticos? Sim, no caso dos imunoestimulantes, no caso, é mais essa fase inicial, de alevino, juvenil, a resposta é melhor do que na fase adulta. Bacana. E você acha que a utilização encareceria, representaria muito no manejo alimentar, nos custos? Em relação a custos, eu acho que não aumentaria, não, no caso. Que esses pré-bióticos aí, faz tempo já que eles, na fábrica de ração, que eles já vêm adicionando já, né? Lá na fábrica mesmo, eles já adicionam. Eu acho que em relação a custos, não é problema, não. Beleza. Obrigado, Selma. Por nada. Obrigada a vocês. Eu acho que já fizeram uma pergunta aqui relacionada com o trabalho do produto natural. Se foi 2% no grupo, então foi pouco, sim. Da mortalidade, concordo. Sim, foi desafiado. O grupo controle também naquele trabalho. Eu posso até mandar para vocês depois lá no grupo. Foi desafiado. Aí a dose, assim, eu não lembro, porque o que acontece? Por desafio, quando a gente trabalha com um desafio, você tem que fazer um teste antes com os animais. E o que acontece? A dose letal, muitas vezes, o que é para tilápia não é para o tambaqui, não é para o matrinchã. Então, o que acontece? Você tem que fazer um teste antes. Qual que é a dose letal? Você faz pelo menos 3 doses, você replica, né, a bactéria, no caso,
uma placa de pedra e você prepara a injeção, no caso, né, a dose, numa seringa e você aplica. Aí, a partir daquele resultado que você tem, aí que você vai ter uma dose X que você vai aplicar em cada animal, para ser padrão. Não sei se eu respondi aí respondi a Maria Laura. Maria Laura, foi. Tem mais perguntas ou só essa? Olá, Selma. Tenho que fazer uma pergunta. Boa tarde, viu? Boa tarde. Parabéns aí pela apresentação. Eu gostaria de Obrigada. fazer uma pergunta sobre o Bacillus cereus em específico. Eu li há algum tempo atrás que ele é um dos causadores, um dos maiores causadores de intoxicação alimentar, né, em humanos. E não sei se eu peguei direito, eu posso ter perdido aí um pouco o raciocínio, mas você falou que, acho que se eu não me engano, no primeiro trabalho ou no segundo, você coloca que ele foi aí administrado como probiótico ou prebiótico, né? Você tem alguma informação sobre essa questão da intoxicação alimentar em relação a esse tratamento aí que foi feito nesse trabalho? Não, ele, no caso, Bacillus cereus e Bacillus subtilis, nesse trabalho aí, no caso, eles trouxeram benefícios aos peixes, no caso, a tilápia, né? E nunca em todo o trabalho que eu fiz, no meu mestrado, tudo que eu trabalhei com probiótico, né, que foi Bacillus subtilis, eu não tive nenhuma informação de toxicidade, não. Não, tudo bem. Diferente, né, de outros que eu já vi. No caso do selênio, que eu trabalhei no meu doutorado, que é um mineral, aí sim, tem os seus problemas, se você for adicionar mais. Né? Agora, no caso do Bacillus cereus e Bacillus subtilis, nunca tive informação. Tá bom, então. Obrigado, viu, Selma? Obrigada a você. Ô, Selma, Sim, você tem, assim, você conhece o sistema de biofloco, provavelmente. sim. Você acha que esses imunoestimulantes, eles podem ser utilizados para poder ajudar no perfil da microbiota do sistema de biofloco? Sim, no caso, o pré-biótico e o probiótico são utilizados, né, no sistema de bioflocos. Aí vai de cada fabricante. Eu acho que tem uma grande diferença quantos que você vai utilizar no sistema. Tem a quantidade de água certinho que é do seu sistema e ajuda sim a melhorar. Aqui, no caso, no Mato Grosso, já fizemos trabalho já com tambaqui já, que é um trabalho que está para sair já em sistema de bioflocos em laboratório, foi condição de laboratório. E vocês conseguiram identificar as bactérias que No estavam caso, predominando ali? no caso, foi feita a histologia, no caso, né? Só essa parte de vilosidade que foi avaliada, tudo. Ah, tá. De microbiota do floco mesmo, não, né? Não, só teve aquela avaliação simples, né, que você coloca lá naquele, acho que é um cone, né, que fala, aqueles cone e tudo. E estamos aí para publicar os trabalhos, tudo, para sair os resultados já. Mas vocês têm pretensão de fazer essa correlação das bactérias que vocês estão colocando com a bactéria que está no floco? Sim, seria até um trabalho interessante aí, ó. Já seria já um trabalho e tanto já para a gente fazer. É uma ideia. Pô, é uma ideia já. Que para tilápia eu sei que tem bastante trabalho relacionado com bioflocos. Agora, com o nativo, nós temos pouquíssimos, né, trabalhos. Uhum. Então, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Eu tenho. Boa tarde, Selma. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu não sei se a minha pergunta vai ser um pouco redundante da pergunta do Franklin, porque eu também não tenho muito, eu não trabalho
nunca trabalhei com essa parte de imunostimulante e tal. Mas pouco que eu li, eu nunca vi um trabalho assim sobre essa análise econômica. Você já Sim. viu algum trabalho de análise econômica que você poderia indicar para a gente? Olha, com análise econômica relacionada com imunoestimulante, eu também nunca vi, com certeza. E seria também uma sugestão, né, para os próximos trabalhos, para a Sim, gente fazer essa parte da avaliação econômica, que tudo vai agregando valor, igual o Frank estava falando, né, no valor final do produto mesmo, da isso, ração, no caso, né? isso. E uma ração que um produtor pode fazer ali, um pequeno produtor, no caso, ele também vai perguntar isso, ter isso em Sim. mente, né? O que aqui uma ração que eu possa fazer aqui com o meu moedor de carne, aqui, para minha pequena propriedade, o que isso vai me acrescentar mais, né? Isso, porque a quantidade geralmente é pequena, mas Sim, normalmente são ingredientes não são baratinhos se você for pensar em escala comercial. grande, né? Isso. Então eu sempre fico com essa dúvida, assim, né? Porque o essencial é você avaliar. Você tem um ganho de sobrevivência, por exemplo, né? Mas o quanto que esse Sim, ganho paga esse ingrediente que foi colocado a mais. Então, eu nunca vi trabalho, igual como eu falei, eu li pouco sobre isso, mas o pouco que eu li, eu nunca vi nenhum trabalho que tenha essa parte econômica, e aí eu fico curiosa, toda vez que alguém apresenta alguma coisa assim, eu sempre pergunto. sim. Mas seria interessante mesmo se a gente fazer agora os próximos trabalhos avaliando a viabilidade econômica, né, do produto, Uhum. quanto vai ser. Ok, obrigada, Selma. Obrigada a você, Érica. Boa tarde, licença aqui, é a Carol. Boa tarde. Eu sou mestranda da Universidade Federal de Mato Grosso e só para a gente discutir mesmo, Érica, eu conversei com um sanitarista de uma grande piscicultura e aí eles usaram lá nucleotídeo na alimentação de tilápia. E, assim, eles não fizeram trabalho, eu acho que eles fizeram, mas não divulgaram. Mas o que ele me disse com relação à parte econômica é que eles utilizaram o nucleotídeo, só que eles continuaram vacinando, mas né, no final a sobrevivência foi muito maior do que aquele grupo que só recebeu vacina. Então, ele disse que se pagou o investimento que eles tiveram utilizando o nucleotídeo na ração. Realmente, essa parte financeira seria muito, muito interessante. Ah, legal. É porque, como a gente não tem informação, a gente fica sempre em dúvida, né? Então, quando você vai orientar um produtor, a gente fica sem saber o que que orienta, né? Porque a gente orientar sem uma base de dados assim, a gente fica sempre na dúvida. Então, obrigada, Carol. Imagina, mas é realmente isso. A gente sempre fica pensando, né? Cadê a parte, o artigo, né? O trabalho para a gente apresentar e poder discutir em cima, mas realmente eu fiz uma revisão há pouco tempo e não achei muita coisa relacionada à viabilidade econômica, não. Beleza, obrigada. Tinha uma pessoa, acho que Bruno. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é o André, eu sou gerente de produção aqui de uma piscicultura em Uberlândia, Minas Gerais. Sou formado em aquicultura lá pela UFRN. Nós temos aqui a nossa fábrica de ração, faz uns 6 meses que a gente startou ela, né? Então, a gente está nesse processo de adequação, de melhorar o máximo possível a nossa conversão, e a gente está tendo uns resultados bem interessantes. Sim. E eu fiquei interessado naquele primeiro produto que você citou, o Levaminol. Levamisol. Isso. Porque, por ser um antiomídico e ter essa questão de melhorar a defesa do peixe, principalmente para essas bacterioses como Strepto e Aeromonas, né, que você citou. Sim. É aquilo que a Érica falou e a Carol falou, a questão da viabilidade financeira,
né? Sim. Uhum. Será que você acha interessante a gente fazer testes? Você já tem alguma coisa? Porque eu já vi trabalho em cima do tambaqui, mas nada em cima da Sim. tilápia. Sim, eu posso ver o trabalho que eu pesquisei no caso, né? Que tinha trabalhos com tilápias também, com levamisol, mas só que fora do Brasil, né? Sim. E trouxe um resultado interessante, sim. Não, joia. Joia. O Bem que que, interessante. o que que acontece? O que a gente está falando, né, com a Érica? O que falta realmente nos trabalhos é a parte de viabilidade econômica, que traz benefícios, sim, para a imunologia, tudo do animal, que ele fica mais resistente às doenças, isso já está provado, né? Mas e aí, os custos? É isso que a gente tem que ver, né? Não, beleza, Selma. Depois eu posso até conversar contigo, Sim, caso a gente consiga fazer uma parceria de algum teste. Aqui a gente é bem aberto para esses estudos, né? E a gente é bem criterioso na condução desse tipo de experimento, então acho que a gente conseguiria alguma coisa interessante. sim, com certeza. Não, beleza. Parabéns aí, Obrigada. professor. Obrigada. Ô, Selma, então você já saiu daqui com um desafio lançado e já com um caminho para poder resolver o nosso problema aí, tá? Sim, sempre vem com os desafios, né? Desde 2013 que eu trabalho com imunoestimulantes, né? Então, Agora vocês têm que fazer a parte econômica para a agora, gente aí, agora, vem trazer agora vem a parte econômica. isso aí. Pessoal, Não. tem uma pergunta no chat aqui do Sérgio. Ele fala assim que ele está iniciando o curso agora, que ele achou muito interessante e que ele gostaria de saber se é possível substituir óleos essenciais por homeopatia para evitar o estresse em peixes. Aí ele pergunta se haveria essa possibilidade e desde já ele agradece. Ah, sim. Essa parte da homeopatia aí, no caso, nós já fizemos um trabalho aqui na Universidade Federal do Mato Grosso e depois até eu posso passar o trabalho para ele, para o Sérgio. Mas o que acontece? É uma linha de pesquisa muito interessante, sim, diminui o estresse, com certeza, que foi aqui no caso foi a parte do transporte. E qual que haveria essa possibilidade, então, né? O que ele perguntou? Que seria se poderia substituir, então, os óleos essenciais. Com certeza, os óleos essenciais, no caso aí, os produtos sintéticos, que é da parte da homeopatia, os óleos essenciais, então, seriam alternativa a essa parte, os produtos homeopatas, com certeza. Que são os produtos naturais, né, que seriam os óleos essenciais, no caso do óleo de laranja, o óleo de limão, no caso que é o do limoneno. Foi isso que ele perguntou, não sei se eu respondi a pergunta dele. Acho que é por aí mesmo. Sim, que eu acho que ele perguntou se esses óleos essenciais seriam alternativa aos produtos homeopatas. Com certeza. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Eu tenho, Selma. Sim. Eu tenho interesse especial com as beta-glucanas, que eu estou fazendo uma revisão sobre elas, inclusive. Entre ela e outros imunoestimulantes, você sabe dizer se tem alguns que são melhores do que ela, se ela realmente é tão efetiva quanto alguns estudos dizem que ela pode ser? Conhece mais a respeito? E sobre o seu trabalho com selênio, você sabe que eu vi um trabalho colocando a beta-glucana com o selênio, que talvez pudesse melhorar a imunidade. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Você conhece, né? Assim, se tiver algum trabalho também, puder disponibilizar para a gente, eu vou ficar muito feliz. Sim, com certeza. O beta-glucano, ele vem já há bastante tempo já estudando, né? E no caso do selênio, associado com outros imunoestimulantes e sozinho, ele também traz benefício. E o que eles estão vendo? Em relação
usar esses glucanos também com o caso do nucleotídeos, eu também já vi associado. Então, quais são os trabalhos que eles fazem? Eles fazem dois imunoestimulantes juntos e eles separados, no caso, selênio e outro tratamento com glucano. E o que eles avaliam? Então, e eles fazem um controle. E o que eles vão avaliando? Se dois imunoestimulantes sozinho traz resultados. E aí, esse do glucano com o selênio, eu também vi já esse trabalho, e bastante interessante. E depois eu posso disponibilizar, sim, mais trabalhos que eu tenho a respeito. Adriele, né? Isso. Não, obrigada, porque realmente é uma área interessante, né? Você poder utilizar imunoestimulantes para evitar doenças, sim, né? Para aumentar, melhorar, né, os índices zootécnicos e tal. Achei bem legal a sua palestra também, obrigada. Obrigada a você. Pela disponibilidade também. Alguém mais tem alguma pergunta? Bom, eu acho que é isso, Selma, de perguntas. Parabéns pela palestra, é um tema aí que o pessoal gostou bastante, né? Teve muitos questionamentos e tal. Acho que a próxima palestra sua, então, vai ser sobre os... já tenho que trazer já os resultados já da parte econômica, já vi. Exatamente. Então tá. Então já vai ficar agendada para ano que vem. Sim, com certeza. Obrigado, viu, Selma? Eu quero só aproveitar a audiência da turma aqui. Hoje vai haver uma live no canal IFC Brasil, que é do ex-ministro da Agricultura, Altemir Gregolin, e hoje hoje a live vai ser sobre tecnologia, né? Indústria 4.0 na agricultura. Eu até coloquei o link aqui no chat, e eu acho que é bastante interessante para a gente que é da área acompanhar esse avanço tecnológico aí da nossa área, para estar por dentro e começar a pensar em soluções também, que é uma área, tem uma abrangência muito grande para a gente explorar, tá? Então, eu coloquei o link aqui do lado, o pessoal pode entrar aí, a live vai começar às 19 horas. Então, não tendo mais perguntas, eu agradeço mais uma vez a Selma e aguardamos a todos no próximo encontro do JET, na terça-feira que vem, nesse mesmo horário. Obrigada a todos aí, estou à disposição, viu, pessoal? E aí, só lembrando,